Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje nós vamos falar sobre o sistema sensorial, sobre os nossos sentidos. Mas antes da gente começar, eu já quero saber se você está me seguindo, se você já se inscreveu no canal, ativou o sininho de notificação. Não fez isso ainda? Então não deixe para depois. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que você não perca mais nenhum vídeo como esse que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Você já parou para pensar em como você percebe as coisas que estão à sua volta e quais são os órgãos que você usa para isso? Apesar da gente não pensar muito nesse assunto, a gente está sempre notando o mundo ao nosso redor. Por exemplo, podemos sentir a maciez do pelo do nosso gato ou cachorro, o sabor da nossa comida favorita. Nesse vídeo, nós vamos entender como que a gente pode perceber e interpretar todos esses sentidos. Mas para que os nossos sentidos existem, afinal? Os 5 sentidos, para a gente saber exatamente, são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Esses sentidos fornecem informações sobre o ambiente externo e, por isso, são muito importantes para a nossa sobrevivência. Apesar de ser possível viver com ausência ou com funcionamento parcial de algum sentido, eles trabalham sempre em conjunto. Por exemplo, a visão é um sentido importante para que consigamos nos locomover, mas mesmo quando se está de olhos fechados, por exemplo, é possível manter o equilíbrio graças a funções de algumas estruturas da orelha e também usando o tato para perceber o que está à nossa frente. Portanto, a identificação do ambiente externo depende de uma ação integrativa dos órgãos sensoriais e também da interpretação desses estímulos pelo sistema nervoso. Então, como eu disse, os seres humanos possuem 5 sentidos que recebem estímulos do ambiente e, em conjunto com o sistema nervoso, convertem esses estímulos em sensações. E são essas as sensações que temos ao saborear uma comida, ao sentir o aroma de um perfume ou ao deitar na nossa cama macia. Como percebemos os sentidos? Os seres humanos possuem um conjunto de órgãos que recebem os estímulos do ambiente e enviam esses estímulos ao cérebro para que sejam interpretados. Esse conjunto de órgãos forma o que chamamos de sistema sensorial. O sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotado de células muito especializadas que são capazes de captar esses estímulos internos e externos ao nosso corpo. Então, estímulos como luz, pressão, som, dentre outros, são recebidos pelos órgãos dos sentidos através de substâncias determinadas receptores. Esses estímulos, então, são convertidos em impulsos elétricos conduzidos pelos nervos e chegam, então, ao nosso sistema nervoso central, lá no cérebro ou na medula. Lá, então, serão interpretados, gerando as sensações e as reações. Então, vamos entender. O primeiro sentido que nós vamos falar vai ser o paladar. O paladar é o sentido que a gente utiliza quando colocamos algum alimento na boca e sentimos o gosto de algumas substâncias presentes nele. A língua é o órgão receptor do paladar. Lá na língua, nós temos estruturas que são chamadas de papilas gustativas ou papilas linguais. Elas são as estruturas receptoras de gosto. Algumas papilas gustativas têm a função tátil e identificam a textura, o tamanho e a temperatura dos alimentos. Nós temos condições de perceber 5 tipos de gosto: o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o chamado umami. Esse umami, em japonês, significa gosto saboroso e agradável, e ele se refere principalmente ao gosto de um aminoácido chamado glutamato. Então, é um tipo de gosto que está presente em muitos temperos preparados. É um sabor muito presente, por exemplo, naqueles salgadinhos que a gente começa a comer e não consegue parar. É o chamado gosto umami. Então, lá na nossa língua,
as papilas gustativas, quando entram em contato com os alimentos, elas conseguem, então, receber essas sensações e enviar esse estímulo ao nosso cérebro, e a gente percebe, então, se a gente está tendo ali um alimento com gosto salgado, azedo, doce, apimentado ou umami. O outro sentido é o olfato. Ele é percebido pelo nosso nariz. Nossas células olfativas estão localizadas na mucosa nasal. São elas que recebem as substâncias voláteis que estão presentes no ar e nos permitem sentir seu odor ou cheiro. A percepção dos odores ocorre mais ou menos dessa maneira aí, como a gente está vendo nessa imagem que está projetada aí. As substâncias odoríferas presentes no ar, quando inaladas, como por exemplo essa menina está inalando o cheiro da flor, elas entram pelas narinas e se dissolvem aí no muco que tem, que é uma secreção produzida nas glândulas do nariz. Essas substâncias dissolvidas entram em contato com os receptores olfatórios, estimulando-os. Os receptores emitem impulsos nervosos que são então conduzidos pelo nervo olfatório até o bulbo olfatório, que transmite essa informação ao encéfalo, que está lá no nosso sistema nervoso central, onde a informação vai ser processada e a gente consegue, então, interpretar aquele cheiro como se fosse um cheiro doce, um cheiro agradável ou um cheiro fétido. O terceiro sentido que nós vamos falar é da audição. Esse sentido permite o contato com o ambiente externo por meio do órgão auditivo ouvido. É ele que consegue captar as ondas sonoras e convertê-las em estímulos sensoriais. Os sons que ouvimos, eles consistem em vibrações que se propagam pelo ar. O mecanismo de captação dessas ondas sonoras e sua transformação em informações pelo nosso aparelho auditivo ocorre mais ou menos assim. As ondas sonoras atingem a orelha e seguem pelo conduto auditivo externo até atingir a membrana timpânica, e aí ela faz então uma certa vibração. Ela é conectada a um ossinho muito pequenininho que é chamado de martelo. Quando ela vibra, o martelo também vibra. E aí esses ossículos, né, muito pequenininhos, são articulados, a vibração do martelo faz com que a bigorna e o estribo também vibrem. Desta maneira, a vibração que se iniciou no tímpano é transmitida para um outro local chamado de janela oval. E essa janela vibra e faz vibrar também um líquido que existe dentro de um órgão chamado cóclea, que é essa que a gente está vendo aí na imagem, que tem em formato de espiral. Nesse canal há receptores para vibração que são estimulados, gerando o quê? Impulsos nervosos, que vão ser encaminhados para onde? Para o sistema nervoso central, lá no encéfalo, onde serão então interpretados. Você imagina qual foi o primeiro sentido que você desenvolveu quando ainda estava no útero da sua mãe? Uma dica: o primeiro órgão que aparece nos fetos é a pele. Então, a pele, que é o órgão de maior extensão do corpo humano, é o responsável pelo tato, que é o primeiro sentido desenvolvido nos humanos. Ao longo de sua extensão, existem receptores sensoriais altamente sensíveis a determinados estímulos ambientais. Estes receptores podem identificar volume, textura e estão bem concentrados na palma das nossas mãos e na base dos nossos pés. Além disso, a pele também tem terminações nervosas responsáveis por informar ao cérebro sobre sensações de frio e de dor. A percepção vai acontecer mais ou menos como a gente está vendo aí na imagem também. Quando a gente toca em algo, como por exemplo, passa a mão num gatinho, nossos receptores da pele são estimulados. E aí o que vai acontecer? O mesmo que a gente viu nos outros sentidos. Eles vão transmitir essas sensações através de impulsos nervosos e chegarão lá ao encéfalo. Ao chegar ao encéfalo, o impulso é interpretado e a gente sente o contato do objeto na nossa pele. E o último dos sentidos é a visão. As imagens que nós vemos são estímulos luminosos que são captados pelos olhos, que são os nossos órgãos sensoriais da visão.
O olho humano, também chamado de globo ocular, possui estruturas acessórias, como a pálpebra, supercílios, cílios, glândula lacrimal. As lágrimas, por exemplo, são um líquido formado por sal e outras substâncias, e elas estão ali presentes para a função de lubrificar e proteger os nossos olhos contra agentes estranhos e infecções. Então, a luz chega aos olhos, ela é refletida dos objetos através da córnea, passa pela pupila, pelo cristalino, até atingir a camada interna da retina. Essa imagem formada é sempre invertida em relação ao objeto. A percepção da imagem só vai acontecer novamente da mesma forma que aconteceu com os outros sentidos, quando os impulsos nervosos percorrerem os nervos até chegarem ao cérebro. Então, o cérebro corrige e fornece a imagem ideal do objeto, não invertida. Eu gravei um vídeo falando tudo sobre o olho humano. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser estudar e saber mais sobre esse importante sentido que é a visão e saber mais sobre o nosso olho humano. Então, pessoal, resumindo, todos os nossos órgãos sensoriais, eles captam estímulos externos do ambiente, que são, então, conduzidos até o nosso sistema nervoso central através de nervos e lá no encéfalo a gente consegue, então, interpretar esses estímulos através dos sentidos. Então, foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e, novamente, não deixe de se inscrever no canal, indicar para seus amigos assistirem também, para que eu possa fazer mais vídeos como esse para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.